Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Oferecer uma visão mais ampla da humanidade a partir das histórias de vida de pessoas comuns. Histórias recheadas de emoção e diversidade. Diversidade na essência e nas escolhas. Um pequeno panorama do infinito mosaico humano. Essa é a proposta do projeto Empatizar, criado em 2016. A importância da empatia é o nosso tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o criador do projeto, o professor Júlio Freitas, mestre em administração e especialista em tecnologia aplicada à educação. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima. Bom estar com vocês aqui. Que bom também. Muitas vezes o termo empatia é usado de forma errônea, né? Até porque é uma palavra muito na moda hoje em dia e a gente confunde muito a empatia com a simpatia, por exemplo. Enquanto são termos muito diferentes, né? A simpatia é você sentir pela outra pessoa. Então, se eu vejo um colega triste, eu posso ficar preocupado com ele, né? Então, eu sou simpática àquela pessoa, eu sinto pelaquela pessoa. Enquanto a empatia é sentir como aquela pessoa. Então, se eu tenho um amigo triste, eu começo a sentir a tristeza junto com aquele amigo. Então, apesar de serem similares e envolverem sentimentos, tem uma diferença bastante importante, principalmente na hora da comunicação, enfim, na hora de como você pode utilizar essa variável chamada empatia, essa competência. Muitas vezes também é confundido com comunicação, né? Aquela habilidade de comunicação, né? A comunicação, a empatia, ela ajuda muito na comunicação. Ela é um elemento crucial para a comunicação e, consequentemente, para os relacionamentos, né? É muito difícil você hoje conseguir se comunicar de uma forma eficaz em qualquer aspecto da vida, seja pessoal, seja no âmbito profissional, sem desenvolver alguma empatia, sem sentir ou pelo menos perceber como a pessoa está se sentindo. Porque com a empatia, quando você desenvolve essa empatia com o outro, você consegue transformar as palavras, né? Então você consegue se comunicar de forma a ser entendido plenamente. O que é muito diferente do que a gente faz hoje. A gente hoje fala, né? A gente muitas vezes não se comunica, a gente simplesmente quer mostrar a nossa forma de pensar. E o outro que se vira entender o que a gente está falando. Uhum. Mas vai além até do escutar, né? Hoje em dia está faltando até o escutar, mas vai além do escutar, né? Bom, o escutar, quer dizer, primeiro ponto, né? Para você ter empatia, você tem que ter a presença. Esse é o primeiro ponto, né? E hoje em dia a gente tem muita dificuldade de desenvolver presença porque primeiro que a vida é muito corrida. A gente mal tem tempo para prestar atenção em nós mesmos. 2 dias atrás eu estava numa roda de discussão de empatia e eu perguntei quem tem meia hora por dia para pensar em si mesmo, para se dedicar a si mesmo. E ninguém na roda conseguia dedicar meia hora. Então, quando você não tem tempo para dedicar a você mesmo, dificilmente você vai ter tempo para dedicar a outra pessoa. Né? Então, esse é um ponto essencial, a questão da presença, da atenção ao outro. E aí sim, desenvolver técnicas. Tem gente que tem empatia natural. Né? Estava conversando anteontem também com um vendedor e é incrível como ele consegue se comunicar de uma forma eficaz e ele já compartilha as emoções ali, sabe a palavra certa. Mas a maior parte das pessoas, e eu me incluo entre essas pessoas, não tem um nível alto de empatia natural. Então você desenvolve algumas técnicas para que você comece a entender e a poder sentir um pouco do que o outro está sentindo. Isso facilita muito na hora de você compreender o outro, de você se manifestar em função do outro. E aí, na verdade, é uma decisão, né, que você toma. Uma vez que eu sei o que o outro está sentindo e, eventualmente, eu sinto o que o outro está sentindo, o que eu faço com esse conhecimento? Aí é uma decisão que você tem que tomar. E aí entram outras questões, questão ética, etc.
Por que você decidiu se dedicar a esse projeto? Como é que a empatia se tornou, assim, o foco principal da tua vida? Há 3 anos atrás, eu comecei um segundo mestrado em tecnologia, educação e tecnologias digitais. Chegou na época de decidir qual seria a dissertação, e era um momento da minha vida, uns 2 anos e meio atrás, em que as coisas estavam um pouco complexas, né? Embora a minha profissão tivesse um sucesso na minha profissão, mas eu não estava muito satisfeito com o caminho. Eu sou professor, então chega um momento que você começa a se questionar. E os relacionamentos, tanto pessoais, até com o meu filho, não estavam como eu gostaria, não me faziam felizes. E eu comecei a me questionar, porque a gente tem a prática de falar que o inferno... A culpa é do outro, né? O inferno são os outros, né? Uhum. O Dante falava, o inferno são os outros. E eu falei, não, o que eu estou fazendo de errado, né? E aí eu percebi que eu precisava ouvir outras histórias de vida. Que muitas vezes a gente se fecha nas nossas vivências, na nossa realidade, às vezes sem perceber, não é por maldade, né? A gente está vivendo uma época de muito ego, né? E eu estava fechado em mim. Eu falei, não, eu preciso escutar vivências, escutar pessoas. E aí eu comecei o projeto Empatizar, né? Que é um projeto que foi feito para eu poder ouvir outras pessoas. E claro, a partir do momento que eu ouço, eu começo a pensar em criar uma plataforma para poder disseminar, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir vivências diferentes. E a partir do momento que você ouve vivências, você começa a sair do centro da sua própria atenção. Você começa a pensar, poxa, e até a relativizar, será que isso que eu estou vivendo é realmente tão ruim? Né? Será que não teria uma outra maneira de olhar para essa situação? Então, o motivo principal foi me nutrir de vivências. E hoje, claro, né, a gente quer, se eu conseguir construir algumas pontes com isso, né, derrubar alguns muros, eu quero mesmo para quem conseguir. Né? Quanto mais disseminado esse princípio for, eu acredito que o mundo, de uma forma geral, vai se tornar mais generoso. Né? Não é mais frágil. Né? Às vezes a gente confunde um pouco generosidade com ser frágil, com fragilidade. Não é mais frágil, mas mais generoso. Uhum. E como funciona hoje o projeto? Bem, eu coletei vários depoimentos, já estão disponíveis tanto no nosso canal de YouTube quanto na nossa plataforma www.empatizar.com.br. E agora a gente está indo para um segundo momento. Como é que é esse segundo momento? Eu, nesse momento, estou preparando alguns vídeos discutindo empatia, porque tem muita gente, exatamente por essa confusão que acontece sobre o conceito, eu acho que está na hora de alguém, né, que eu me dediquei 2 anos a estudar, então eu li mais de 200 artigos científicos sobre empatia, vi centenas de vídeos, de alguém passar esse conhecimento. E num terceiro momento, que acontece em agosto, começar a lançar cursos para desenvolvimento da empatia. Cursos presenciais e cursos à distância, que é o grande desafio da minha dissertação de mestrado. Ensinar empatia à distância parece um paradoxo, né? Sem dúvida, parece sim. Até porque a tecnologia vem sendo muito mal utilizada, né? Não existe uma educação tecnológica, uma educação para o uso dessa tecnologia. E dessa forma, essa tecnologia acaba afastando as pessoas, afastando o contato, né? Diminuindo as conexões. Né? Uma família, cada um mexendo no seu celular, um no Facebook, o outro no WhatsApp, cada um no seu mundo particular e o mundo comum, né? O pouco tempo que se tem para construção. Sem nenhuma troca entre eles. Sem né? nenhuma troca. Uhum. Mas, por outro lado, a tecnologia tem um poder imenso de acesso. Né? Primeiro, de acesso a pessoas que estão muito distantes. Então tem pessoas interessantíssimas no mundo todo que a gente só consegue acessar porque existe a tecnologia. Né? E por outro lado também eu consigo acessar e através de técnicas, de metodologias apropriadas, consigo despertar a reflexão. Né? Não existe mudança de comportamento sem despertar a reflexão dessa pessoa. Quer dizer, eu não consigo mudar a outra pessoa, mas eu consigo, principalmente através de iniciativas ligadas às artes, né?
utilizando tecnologia, mas utilizando a arte, a música, o texto, os vídeos, eu consigo despertar essa reflexão. E aí sim, essa pessoa despertando para o assunto empatia, despertando para as suas limitações em cima de empatia e vendo como a empatia pode ajudá-la no dia a dia, aí ela se decide a fazer essa mudança. Uhum. A ONU e a Unesco colocaram a empatia como uma prioridade, né, no dúvida. ensino. E um dos focos do projeto é justamente a educação, né? Isso. É porque o projeto, como eu disse, ele nasceu para uma dissertação de mestrado em educação, né? E aí, quando eu fui buscar o que ensinar à distância, eu comecei a pensar, procurar um pouco, ouvir, e uma coisa que me despertou foram as competências socioemocionais, né? Fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, já são competências são bem ensinadas em escola desde pequenininhos. E aí eu falei, poxa, eu acho que está na hora da gente trazer esse tipo de competência para dentro da tecnologia. Procurei um pouquinho sobre a ONU, a Unesco principalmente, que dá as diretrizes da educação do século XXI, né, de acordo com as necessidades, das competências que nós vamos precisar. E a que se destacou para mim, e aí vem a questão da necessidade pessoal, foi a empatia. Então, hoje, primeiro que, imagina daqui a 10 anos, o mundo hoje precisa muito de empatia, muito, assustadoramente de empatia. Imagina isso sem empatia, sem esse ensino daqui a 10, 20, 30 anos. Então, isso veio para mim como uma necessidade urgente da gente conseguir ensinar, seja no ambiente à distância, seja para as nossas crianças, né, dentro da faculdade. Né? Então, intimamente ligado. Quer dizer, a educação é a base da construção de uma sociedade nova. Né? Eu estava assistindo hoje um vídeo do Miyakoto, em que ele fala sobre medo. Né? Enfim, uma personalidade maravilhosa, maravilhosa. E ele fala exatamente sobre a necessidade da gente diminuir os medos, porque o medo leva ao preconceito, o medo leva à violência. Né? O medo leva ao afastamento também. Ao afastamento e à violência, porque você é diferente de mim, então eu tenho medo de você. Não somos nós, sou eu e ele. Então eu tenho que, de alguma forma, se eu tenho medo dele, eu tenho que anular aquela outra pessoa. E é isso que a gente tem que procurar diminuir ao máximo. Né? A gente tem que começar a respeitar as individualidades. Não é que eu tenho que virar e concordar com você. Não é isso. É bem diferente de concordar, né? Mas Exato. É compreender como a pessoa chegou àquele ponto, né? Exatamente, compreender e respeitar aquela posição, porque essa posição não nasceu do nada. Né? As pessoas, para chegarem aos seus conceitos, por mais radicais e estranhos que nos pareçam, e tem pessoas que eu convivo que eu não acredito em nada do que a pessoa está falando, não são minhas convicções, mas tem um porquê ela chegar naquela convicção. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a importância da empatia. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre a importância da empatia. Nosso convidado é o criador do projeto Empatizar, o professor Júlio Freitas, mestre em administração e especialista em tecnologia aplicada à educação. Júlio, existem duas grandes visões sobre a empatia, né? Uma que é emocional e a outra que é cognitiva. Sim, sim. Essas são as duas maiores visões. A que nasceu primeiro, né, na criação do termo empatia, lá no final do século XIX, era a visão emocional, a visão afetiva de empatia. No início era se você conseguia, olhando uma obra de arte, ter o mesmo sentimento que o autor daquela obra. Acho muito bonito isso. Então, começou essa história justamente da repercussão emocional que você tem do que a outra pessoa está sentindo.
Com o passar do tempo e o crescimento de uma visão de mundo mais racional, tentaram levar isso para o lado racional, né? Então deixou de ser sentir como a outra pessoa sente e passou a ser entender, que é mental, como a outra pessoa está se sentindo e também uma outra tarefa mental, conseguir se colocar no lugar daquela outra pessoa. É claro que as duas, elas num primeiro momento, elas se chocam, né? Tem muitas pessoas que até hoje não aceitam uma ou outra definição. Mas as duas, na verdade, elas se complementam, né? Elas são um processo de construção, né? Num primeiro momento, e talvez a mais difícil de se trabalhar, é a emocional, né? Essa repercussão emocional que nós temos ao ver alguém em determinado estado, que pode ser de tristeza ou de alegria. Isso é até importante colocar, que muitas vezes a gente pensa em empatia, a gente só empatiza o que é ruim, né? E não é verdade, né? A empatia serve para momentos ruins, serve para momentos bons, alegria, felicidade, ânimo, tudo isso. Mas não E tem gente, por exemplo, que tem essa capacidade de motivar, né, uma plateia, motivar os outros, né? Sem dúvidas, a gente chama de contágio emocional. A empatia é um contágio, só que ele é um contágio em que você consegue diferenciar que o sentimento não é seu, é do outro. Isso é muito importante, que é a diferença do contágio para a empatia, né? Às vezes você está numa sala, chega no trabalho, você chega, acordou super animado, super feliz, chega, tá todo mundo de cara feia. E você, vai passando aquele tempo, você vai ficando de mau humor também, né? Ou, se você tem um poder muito grande de contágio, você torna aquela sala também um ambiente super animado. Esse é o contágio, né? Então você assume o sentimento da outra pessoa como seu. Agora, a empatia não. Eu sinto o que o outro está sentindo, mas eu sei que o sentimento não é meu, o sentimento é do outro. E aí é que vem a questão racional, né? Cognitiva. Porque você não pode ficar só no lado emocional. Ele é básico para você construir. Mas depois você tem que falar, olha, o sentimento é do outro. Ele está se sentindo dessa forma. Porque em cima dessa percepção, você vai saber como você vai se comportar com essa pessoa. Que aí é um terceiro momento que alguns autores consideram que o comportamento empático já faz parte da empatia. Eu, pessoalmente, não considero. Eu acho que a empatia, ela termina, por definições, ela termina quando você sente o que o outro sente ou você se coloca no lugar do outro. A partir daí, vem uma parte de atitude, né? Se chama até uma visão em empatia que é comportamental, né? Então, o comportamento que você desenvolve, e aí você pode ter um comportamento empático ou não empático, mesmo sentido. Quantas vezes você está com uma pessoa, você sente, né, você percebe que a pessoa está triste, mas você fala, olha, hoje eu não estou afim de tristeza, tchau. Né? Não é um comportamento empático, mas você sentiu a empatia, você só não quis se comunicar de forma empática. Eu faço essa separação, né? Empatia é você sentir ou se colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo você tem a comunicação empática, o comportamento empático, que aí são outras competências que você desenvolve para conseguir se comportar. Às vezes você percebe o que o outro está sentindo, mas na hora de falar, você fala coisas que não tem nada a ver, que não ajudam em nada. Né? E aí é a simpatia. Né? Por exemplo, se eu te vejo triste, você foi reprovada numa disciplina. Aí eu chego para você e falo, poxa, eu percebi que você está triste, mas você passou em tantas outras. Isso não tem nada de empático, né? Eu estou simplesmente tentando aliviar o seu sofrimento, porque eu percebi isso, mas eu não estou me unindo a você. Muitas vezes é muito mais simples falar, olha, eu não sei o que falar, mas, enfim, eu estou com você. Porque às vezes você não precisa de uma injeção de ânimo, você só quer sofrer naquele momento e depois você vai superar. Então a empatia, a comunicação empática requer outras competências justamente para você falar as coisas certas na hora certa. E ajudar quando é preciso. Né? E ajudar quando é preciso, sem dúvida. Você falou aí da parte emocional e da parte cognitiva, que é a racional, né? A racional, você vai desenvolvendo, inclusive, o comportamento empático, Sim. né?
a emotiva, ela muitas vezes já vem com a pessoa, né? Ela nasce com essa capacidade de sentir, essa sensibilidade mesmo, né? Não há a menor dúvida. Mas é claro que tem pessoas que nascem mais empáticas, né? Eu tenho vários exemplos próximos, né, de pessoas que percebem, sentem rapidamente com o que o outro sente. Mas, como eu acho que a gente não pode ser escravo da nossa genética, ou da nossa criação, porque eu não sei até onde isso também é só genético, ou faz parte dos primeiros anos de vida, eu acredito que tudo se desenvolve. Tudo se desenvolve. Talvez eu não chegue ao nível mais alto de empatia, mas eu acredito muito que mesmo o sentimento você possa desenvolver. E, na minha percepção, e por tudo que eu li, você desenvolve a empatia emocional através de vivências, não de palavras, né? Não adianta você estudar, você pode até saber como todas as definições, e não conseguir sentir, porque isso está intimamente ligado a vivências. Tem uma outra visão, você vê que empatia é um mundo, né? Uhum. Tem uma outra visão, que é uma visão situacional de empatia, que eu concordo muito. Né? Se eu já passei por uma situação semelhante a que o outro está passando, ou se aquela pessoa me é muito cara, se é uma pessoa que eu gosto muito, muito próxima, a tendência é que eu tenha uma capacidade maior de sentir o que essa pessoa está sentindo. Então, uma pessoa, quando você vê, né, dentro do Empatizar, do projeto Empatizar, depoimentos de vida, e tem depoimentos que são, né, maravilhosos, mesmo você não vivenciando, aquilo te toca profundamente, né? E eu sou muito a favor de viver. Não há se permitir viver, não há substituto para as vivências do dia a dia. E para você, agora, não basta viver, você tem que prestar atenção nas vivências. A gente passa por milhares de vivências durante um mês. Durante um ano, então, nem se fala. Mas a gente está tão centrado no que está fazendo, no trabalho, no que... Né, tão ansioso pensando em outra coisa? O nosso grande problema, e existem técnicas meditativas para a empatia, é que a gente não é meditativo, a gente vive ou o passado ou o futuro. Uhum. E esquece de viver o presente, e o presente é que são as nossas vivências. Uhum. Né? Essas vivências nos constroem a base para a gente ser mais empático de uma forma emocional. Uhum. Voltando na empatia natural, mesmo essa empatia, ela pode ser trabalhada para que seja utilizada de uma forma melhor, né? Claro. Porque muitas vezes a pessoa tem a sensibilidade, mas não sabe como usar, né? Sem dúvida, sem dúvida. É como tudo que é natural, né? Um jogador de futebol que nasce com a habilidade, um Neymar da vida, aproveitando esse momento, agora, se ele não treinar, ele pode ter um talento natural, mas ele nunca vai desenvolver essa capacidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter em mente que a empatia também deve ter um limite. Né? Tem pessoas que são empáticas num extremo que torna-se negativo, se torna negativo. Né? Então, pessoas que são super empáticas, elas sofrem muito. E elas acabam perdendo esse distanciamento que você deve ter com a empatia. Então, é tudo uma questão... Aquela noção de que o sentimento é do outro. É do outro, né? E isso é fundamental. Então, você começa a sofrer como se o sentimento fosse seu. E aí você perde os limites e não pode ajudar, porque se você está sofrendo realmente, não tem distanciamento... Agora são dois sofrendo, né? Dois sofrendo, exatamente. Então, tudo na vida, tanto as habilidades naturais, você deve... fornecer uma base para que essas habilidades se desenvolvam da maneira correta, e da mesma forma, para aqueles que não têm ou não construíram durante a infância, como eu não construí, uma habilidade natural, eu acho que sempre é tempo. Basta você achar, refletir e pensar, isso é importante para a minha vida. Né? Isso é importante, e é muito fácil falar que é importante a empatia, porque ela é a base da comunicação, que é a base de qualquer relacionamento. E já está mais do que comprovado cientificamente que a felicidade deriva dos relacionamentos que você tem durante a sua vida. Né? Tem alguns cientistas que falam que até a longevidade depende dos relacionamentos. Né? Imagina você
que você tem, né, tá bem no emprego, está ganhando muito dinheiro, chega em casa e é um inferno. Cadê a felicidade? Não existe felicidade. Quer dizer, por mais que seja importante o aspecto financeiro, a gente não vai nunca deixar isso de lado, né, seus objetivos de consumo, de bem-estar, mas se você não tem relacionamentos saudáveis, isso tudo escoa, essa felicidade escoa. Hoje a gente vive um momento de grandes conflitos no mundo, né? E de grandes polaridades, né? Estamos aí, cada um se fechando em si, né? Os países se fechando fronteiras, né? E na verdade a empatia seria um antídoto para isso, né? A empatia, eu acho que é uma boa maneira da gente começar a criar essas pontes, né? Desde que vem se desenvolvendo essa revolução digital, e com essa revolução digital é uma revolução de informação, e você vê o mundo se polarizando, né? As pessoas perderam algumas referências e, ao mesmo tempo, elas precisam de referências, porque a gente foi criado, eu digo, a minha geração foi criada de uma forma hierárquica, né? Então, quando eu entrava numa sala de aula, o professor, para mim, era autoridade. Não porque alguém me mandasse, é porque era autoridade. Ponto final. Eu não discutia isso, né? Hoje não é assim. Quer dizer, o professor era autoridade, era o conhecimento. Hoje já não é assim. Então, hoje as pessoas procuram uma fonte de autoridade, seja dentro da religião, da política, enfim, procura uma fonte para dizer para onde que eu sigo nesse mar de confusão. E aí acaba tendo uma polarização, porque as pessoas se tornam um pouco radicais, né? Dentro desse mar de confusão, eu me apeguei a isso e isso é tudo que eu vou defender. E a gente vê isso pelo mundo inteiro hoje, né? A gente teve, há pouco tempo atrás, a questão lá nos Estados Unidos e pessoas dentro do Brasil, pessoas que muitas vezes veem a miséria do lado, como nós vemos, defendendo essa postura. Não tem que se defender mesmo dos imigrantes. O mundo está mudando e muitas pessoas não conseguem acompanhar, e eu entendo isso, não é fácil acompanhar. Talvez a empatia, eu acredito nisso, ela permita o diálogo com menos medo. O medo, os sentimentos negativos, eles dificultam muito o processo de comunicação, né? Se você tem uma posição diferente da minha e eu tenho medo da sua posição, ou tenho medo que você vá me vencer em um debate... Aí não quer nem saber, né? O ponto de vista do outro, né? Eu já defendo antes de você falar do seu. E aí não tem comunicação, né? Eu fico na minha trincheira te atirando, você fica na sua me atirando, e aí cada um fica do seu lado e ponto final, né? Acabou a comunicação antes de começar. E os mundos ficam cada vez mais limitados, né? Porque a pessoa não se permite atravessar a fronteira, né? Exatamente, é muro. Eu coloco muros e eu procuro pessoas que pensem igualzinho a mim. E ao procurar pessoas que pensem como eu perco a diversidade de opiniões, eu perco, no meu entender, a grandeza que o ser humano tem, né? Nós diferimos dos animais, né? Dos animais, entre aspas, não racionais, porque nós não somos tão racionais assim também, mas nós diferimos porque nós sempre formamos grupos maiores, pensamos e contamos histórias. As histórias nos unem, né? Um grupo de orangotango não consegue passar de 100, 150 indivíduos. Nós temos cidades com milhões de pessoas porque nós seguimos histórias em comum. Então, o diálogo... aprendizados, né? Que foram sendo repassados. Exatamente. Eu acho que nisso a empatia pode ajudar. Ok, e se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a importância da empatia. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre a importância da empatia. Nosso convidado é o criador do projeto Empatizar,
o professor Júlio Freitas, mestre em administração e especialista em tecnologia aplicada à educação. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda pra gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. Vamos começar esse terceiro bloco. Queria falar um pouquinho a definição de empatia de uma coach de profunda performance, que é a Maria do Sol. Ela fala que empatia é a comunicação do coração. Não é lindo, né? É poético, né? É poético. E é isso, ela está claramente falando da empatia emocional, né? Que é a primeira a ser descoberta, e é muito isso, é você conseguir utilizar as suas emoções de forma a criar uma conexão com o outro. Ela foi muito feliz nessa definição, sem dúvida nenhuma. Normalmente, no dia a dia, o que as pessoas fazem é suposição, né? Eu suponho que eu sei o que você está pensando ou o que você está sentindo, né? E isso, na verdade, não tem nada a ver com conexão, né? Não, porque quando você supõe, se você percebe o outro, você pode enxergar no outro determinadas pistas de emoções, pelo tom da voz, pela expressão, muitas vezes perguntando também para o outro, que é sempre bom lembrar que a melhor maneira de saber como está se sentindo é perguntando. Mas as pessoas muitas vezes simplesmente estão tão autocentradas que elas começam a criar na mente como a outra pessoa está se sentindo. E mais, começam a dar sugestões de como mudar aquilo. Quer dizer, você tentar descobrir o que o outro está sentindo sem perceber o outro, que é a primeira etapa, é uma atitude autocentrada. Né? Na verdade, você está olhando para si mesmo ao invés de para o outro, né? Você está tentando descobrir o que o outro está pensando a partir dos seus parâmetros, né? A partir da sua própria cabeça. Exato. Né? Até tem aquela máxima, né, que dizem fazer aos outros o que gostaria que fizessem com você. Que não tem nada a ver com empatia. Porque muitas vezes o outro não quer o que você quer. Então a empatia não é fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Né? Empatia é fazer ao outro o que ele gostaria que você fizesse. Ter a noção de que o outro é outro universo. Né? É outro indivíduo. Né? É uma questão, dentro de filosofia, é alteridade. Né? É você entender, e deveria ser uma das primeiras tarefas de um ser humano, entender que existe outra pessoa que não é você, e que não está ligada a você, e que pensa diferente, que sente diferente, que vive diferente. E ok, você pode se relacionar com essa pessoa também. Não tem um contágio, né? Você estar com uma pessoa que pensa diferente, né? Pode até ter. Pode até ter, mas não é uma coisa ruim, né? Não, bom. Exato, quem decide se vai ter o contágio, em grande parte é você. Né? Eu vejo às vezes grupos segmentados demais e que efetivamente têm medo até de conversar. Né? E quando você não conversa de coração, de peito aberto, com gentileza, né, você não entende nada do outro. E as pessoas têm medo até porque, será que se eu conhecer, será que eu vou gostar? E se eu gostar, será que isso está dentro do ambiente, da aceitação social que eu quero? Né, durante, enfim, séculos e séculos, para não falar milênios, esse foi o caso das mulheres. Né? Das mulheres que eu digo, dos homens em relação às mulheres. Né? Os homens queriam manter um distanciamento tão grande do mundo feminino, talvez para se sentirem mais masculinos, com medo de serem femininos também, né? Como se ser feminino, e naquele momento realmente, não fosse aceito. A pessoa é mais generosa do que deveria, fala mais fino, até hoje se tem isso. Né? E aí você acaba se afastando daquele grupo. Eu não quero nem conhecer porque vai que eu gosto. Né? Então a gente tem que perder um pouco desse medo, mas o medo a gente só perde se a gente começa a derrubar alguns conceitos e preconceitos. Não só preconceitos, conceitos. Né? De achar que isso é certo, aquilo é errado. Você pode acreditar nisso, mas vamos ouvir. Por que o outro não acredita nisso? Por que o outro acredita que o que eu acho errado, ele não acha errado? Vamos ouvir. Né? Porque ouvindo a gente constrói relacionamento, um mundo de alguma forma mais amistoso. E se você tem medo, é porque você também não acredita tanto assim nessas tuas verdades, né? Lógico, muitas vezes você não tem a convicção, né, total naquilo. E aí você cria, não vou nem conhecer para não dar chance, né?
Só que deveria ser o contrário. Se eu não tenho convicção, e eu procuro a ciência de uma forma geral, né? Como é que funciona a ciência? A ciência não tem certeza de nada. Quem diz que tem certeza de qualquer coisa, mesmo sem ser exata, não é ciência. Você tem certeza para aquele momento. Talvez daqui a 50 anos, a 10 anos, a 5 anos, aquela verdade não seja mais a verdade. Então a ciência é uma dúvida eterna. E que bom que a gente tivesse sempre em dúvida quanto ao que fazer, quanto à melhor atitude, que a gente mude. Não é porque até hoje eu fui dessa maneira que eu tenho que ter consistência para o resto da vida e continuar fazendo a coisa que não me faz felicidade, não me traz felicidade. Quais são os passos dentro do processo de desenvolvimento da empatia? Bem, eu construí, em cima de tudo que eu li, eu construí um modelo que começa pela presença, né? Começa até antes, um pouquinho, antes de estar presente com o outro, é você ter um autoconhecimento das suas emoções. Eu não consigo saber o que você está sentindo ou sentir o que você está sentindo se eu sequer imagino o que eu estou sentindo. E o que significa aquele sentimento. Então, você ser empático com o outro também pressupõe, e alguns teóricos falam nesse nome, uma autoempatia. Né? Você saber o que você mesmo está sentindo. A partir daí, você desenvolve a percepção do outro, né? Conseguir detectar pistas do que o outro está sentindo, né? E em cima dessas pistas, e num terceiro e último momento bem complicado, é você conseguir fazer esse exercício de alteridade, sair de você, sair da vida que você construiu. Eu tenho 47 anos, então eu tenho 47 anos de uma história. Não é simples sair dessa história e entrar na vida do outro, né? Mas com prática, com estudo e prática, você consegue. Eu comparo muito, tem alguns escritores americanos que falam que é muito difícil empatizar e que a empatia sobrecarrega o cérebro humano, porque é um exercício. Eu fico pensando, então dirigir deveria ser, né? Porque eu quando comecei a dirigir me sobrecarregava. Só que conforme eu fui aprendendo, aquilo foi ficando automático, fui praticando, foi ficando automático. Né? E a mesma coisa com a empatia. No início, você tem que pensar o que você tá fazendo. E em poucos momentos isso leva, em poucos momentos não, com bastante prática, né? Isso te leva a se tornar uma coisa meio que mecânica, automática, natural. Né? E aí eu acho que tanto a empatia emocional acaba te levando a uma empatia cognitiva, quanto ao contrário. Você, de tanto praticar a cognitiva, eu acredito muito que você também desenvolve um sentimento de acordo com a outra pessoa. E aí também você aprende o comportamento empático, né? Como atuar de forma a realmente dar o conforto para a pessoa. Sim. Ou ajudá-la a encontrar o caminho dela, né? Eu vejo o comportamento empático, a comunicação empática, como uma competência. Depois que você cumpriu essa primeira etapa, é uma nova competência. Embora faça parte da empatia, ela é uma nova competência. Né? Porque é aquilo, você pode sentir o que o outro está sentindo e não saber se comunicar de forma adequada. E tem várias técnicas para desenvolver essa comunicação. Né? Então, aquela pessoa que muitas vezes sente que está falando a coisa errada, né? Querendo falar a coisa certa, mas não sabe como reagir nas situações. Não consegue tocar o coração do outro. Né? Porque eu acho que a empatia tem um pouco isso, tocar o coração do outro. Dá para aprender. Né? A não ter julgamento, a julgar menos o outro, a sua fala ser uma fala não violenta, né? Uma fala que abraça, e não uma fala que determina ou julga. E que afasta, né? Com o julgamento e com a crítica. Quem gosta de ser julgado? Ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de alguém que dê um caminho, você está errado, siga esse caminho. Poxa, a consequência do caminho que eu segui é minha. Né? Então, a fala empática, né, tem a ver com uma construção conjunta. Fazer com que o outro descubra o seu caminho. Você ajuda o outro a descobrir o seu caminho e não determina o caminho a seguir.
Agora, existem questões éticas aí, né? Tem, justamente porque eu posso utilizar esse sentimento e esse conhecimento da emoção do outro de várias formas, né? Conhecimento é poder. E conhecimento empático, conhecer o que mexe com a emoção do outro, é extremamente poderoso, né? Então você tem grandes oradores que conseguem mexer com os sentimentos, e para o lado positivo ou para o lado negativo. São ótimos oradores, pessoas que são extremamente empáticas, ou no sentido de entender o que o outro sente, mas não se envolvem numa empatia emocional, né? Elas simplesmente utilizam esse conhecimento, e aí é mais uma empatia cognitiva, para alcançar os seus próprios objetivos. Isso é uma questão ética, né? Isso é uma questão de evolução de consciência. Eu não vejo uma maneira de você coibir por decreto isso, né? A manipulação de pessoas vai continuar existindo enquanto as pessoas acharem que isso é válido, que os fins justificam os meios. Né? Mas o autoconhecimento que você falou, que é o primeiro passo, ajuda muito, claro. Né? E tem muita gente que não passa nem desse primeiro passo, porque toca em alguns pontos que a pessoa não quer tocar. Né? Porque quando a pessoa se sente, essa pessoa que manipula, ela não quer se sentir frágil. Ela não quer se sentir frágil. E ela vê fragilidade como fraqueza. Né? Então, muitas vezes, logo no primeiro momento, ela já pula de qualquer tipo de treinamento. Eu estou sentindo essas coisas, deixa para lá, não vou continuar. Mas tem pessoas que são naturalmente assim, né? Que conseguem detectar o que o outro está sentindo e utilizar isso ao seu favor. Isso pode ser muito bom, um profissional de vendas, isso é muito bom, mas não, aí vão os limites éticos, até onde isso pode ser utilizado. Como é que tem sido levar esse treinamento para as organizações e como tem sido a reação das pessoas para os vídeos? É muito emocionante, porque dependendo do que você esteja discutindo na corporação, em várias empresas o que você sente é que as pessoas estão cansadas, acham que aquele ambiente é um ambiente ruim, que o seu problema é o maior problema que tem, aquela coisa da gente centrar em nós mesmos. E quando a gente começa a passar algumas vivências, e eu utilizo algumas dependendo do tipo de treinamento, seja empatia ou, por exemplo, mudança organizacional, e eu utilizo tanto do projeto Empatizar, quanto um outro projeto que não é meu, mas é lindo, que é o projeto Humano. Se for no YouTube colocar Humano, tem 3 volumes lindíssimos de depoimentos de pessoas ao redor do mundo, que me inspirou também ao empatizar. E quando a gente vê aquele depoimento, as pessoas realmente, e me emociona também, as lágrimas chegam a ver os olhos, eu me controlo porque eu estou normalmente à frente, mas chega mesmo, não é à toa, porque são verdades muito diferentes da minha, muito distantes da minha, e que me fazem ter uma perspectiva completamente diferente da minha própria vida, né? Então funciona muito bem essas falas, e por outro lado, outra coisa que funciona muito bem, arte. Né? Eu utilizo muito poesias, né? E poesia, assim como música, assim como vídeo, elas tocam muito o coração. Né? Então as pessoas, às vezes uma poesia curta diz tudo o que eu estou sentindo que eu não consigo trazer. Então esses dois aí, principalmente na parte de autoconhecimento, esses vídeos eles realmente mexem muito e provocam justamente, abrem o campo para a gente entrar com conhecimento. Você está trazendo esse projeto aqui para a fase, né? Isso, no curso de extensão, né? Muito feliz de estar trazendo, né? Porque eu fui professor daqui durante vários anos e isso, né, é muito bom dar esse retorno aqui para a fase. É um curso somente para os estudantes daqui, esse primeiro curso, e vai ter uma turma presencial de 20 alunos e uma turma online de 80 alunos. E eu fiquei sabendo, já tem mais de 80 pessoas inscritas, o curso é só em agosto, então esse primeiro já está, né, praticamente fechado, mas em setembro já estou conversando com o pessoal da extensão e vários ex-alunos meus já pediram para a gente fazer aqui um curso aberto à comunidade, né, para a gente efetivamente levar esse conhecimento ao maior número de pessoas. Nosso tempo está terminando, eu queria que você desse uma dicasinha aí, dá para ensinar alguma coisinha para que a gente fique mais empático?
Olha, a melhor dica que eu posso dar para você, né, começar esse caminho da empatia é você tentar meditar. Se você puder em casa tirar 1 minuto durante o dia, tirar mais 1 minuto, simplesmente parar, fechar os olhos e respirar esse 1 minuto, prestando atenção na sua própria respiração, trazendo a sua consciência para aquele momento, já é um primeiro passo maravilhoso para prestar atenção em você e nos outros. É estar presente, É né? estar presente. Quando está com um amigo, quando está com um parente. Isso. Estar presente. Fazer-se presente e aproveitar aquele momento. E também buscar o autoconhecimento, né? Que é só a partir do nosso próprio conhecimento que a gente consegue entender o outro. Sem dúvida, Fátima. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Uma Agradeço pena. muitíssimo sua participação, Júlio. Muito obrigado pelo convite, foi maravilhoso estar com vocês. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.